Ou seja, a mente ela está em constante evolução. A mente ela está buscando integração, ela está buscando realizar essas conexões, juntar essas partes, juntar, né, um módulo com o outro, deixar essas estruturas mais funcionais, né, organizar, né, um conjunto de atividade de uma maneira mais eficiente. Ou seja, nós temos uma inteligência geral, nós temos várias inteligências específicas e elas funcionam a partir de um conjunto de processos mentais. Toda vez que a gente vai entender um processo mental, a primeira coisa que a gente faz é fazer o que nós chamamos de parametrização do sistema. Toda vez que a gente vai avaliar, fazer uma avaliação de larga escala, fazer um trabalho, né, com ciência de dados, primeira coisa que a gente faz, quando a gente vai estudar um fenômeno, quando a gente vai estudar um processo, é fazer o que nós chamamos de parametrização do sistema. E o que vem a ser essa parametrização do sistema, Henrique? Parametrização do sistema é quando a gente vai entender se o sistema ele é um sistema é, vamos dizer, ordenado, né? Muito da nossa vida, dos processos que a gente lida, alguns fenômenos mentais, psicológicos, eles são fenômenos ordenados, ou seja, cercado de lei, como a lei da gravidade, cercado de um conjunto de premissas que você vai ver um conjunto de variáveis e um conjunto de sistemas determinando um outro. Existe um conjunto de processos e fenômenos da mente que são ordenados, que leis mais regulares regulam, né, o nosso comportamento, a nossa estrutura, ou seja, são fenômenos ordenados. Existe um outro conjunto de fenômenos que são fenômenos caóticos, certo? Um conjunto de processos mentais e cerebrais são caóticos, são com muito probabilístico, muito cheio de variáveis, a nuvem e a quantidade de coisas para lidar é muito grande, as equações precisa de supercomputador para avaliar, precisa de processos que eles são mais amplos. E os fenômenos que são caóticos, eles são quase sempre de difícil acesso, tá? Não é que você não consiga predizer, não é que você não consiga estudar, mas para você entender um determinado fenômeno, você precisa primeiro determinar se ele é um fenômeno ordenado, se ele é um fenômeno caótico. Inicialmente, quando começamos a estudar os processos da física, da psicologia, achávamos que tinham essas duas configurações, ordem e caos. Depois nós descobrimos que no meio desse processo existe o que nós chamamos de sistemas complexos, ou seja, a complexidade. Os sistemas complexos, eles ficam aqui no meio, são sistemas entre a ordem e o caos, e que eles são sistemas que eles têm um estado intermediário, vamos dizer assim, né, entre a ordem e o caos. Eles não são tão determinísticos como os fenômenos ordenados, eles não são tão caóticos, né, como os sistemas que são, né, da física quântica, que estão pautados aqui no caos. Eles ficam aqui no meio, eles têm uma nuvem de variáveis muito grandes, eles têm um conjunto de características que são muito específicas, e é lógico, como tudo no mundo, ele não é binário, né? Ou seja, ou é ordem ou é caos. Não. Ele tem o que a gente chama de zona de ambiguidade, né? Nós temos uma primeira zona de ambiguidade aqui, tá? A zona de ambiguidade proximal 1. Uma segunda zona aqui. Essa zona de ambiguidade proximal ela junta, então são determinados fenômenos e processos que eles se comportam ordenado, complexo e caótico. Uma segunda zona mais nebulosa, né, que existem determinados fenômenos e processos que são híbridos. Uma terceira e quarta zona que está aqui, ó, entre a ordem e a complexidade, e uma quarta zona que está entre a complexidade e o caos. O que quer dizer isso, Henrique? Que existem fenômenos que são ordenados, fenômenos que são ambíguos e que têm uma aparência entre a ordem e a complexidade, fenômenos que são ambíguos, que têm uma topologia entre a complexidade e o caos, fenômenos caóticos, que estão aqui em vermelhinho, e fenômenos que têm os três estados, que estão ali na zona de ambiguidade proximal 1, que a gente vai lidar mais adiante, que alguns autores, né, sobretudo que trabalham com termodinâmica, com estudos avançados de banco de dados, a gente percebe que existem determinados fenômenos que eles ficam, né, de certa forma, em transição.
processo de saúde, doença mental, assim sucessivamente. Tá, Henrique, e o que é que isso tem a ver com a gente? Tudo. Por quê? Diferente do que acreditávamos antes, que tudo na ciência eram processos ordenados e que a gente bastava buscar as leis, como a lei da gravidade, um conjunto de leis que são específicas, arrumar a fórmula e que a gente determinaria tudo. A gente percebe que, na verdade, não é assim. Existem muito mais fenômenos que são complexos e caóticos, né, do que fenômenos que são ordenados. E quando a gente fala de mente, cérebro, consciência, comportamento, a gente vai perceber que 90% a 95% do que tratamos aproximadamente são complexos, com quase todos os processos da mente, do cérebro, do comportamento, da psique, né, antigamente chamada, que era a nossa alma, são fenômenos complexos. Tá? Então existe um conjunto de fenômenos quando a gente lida na psicoterapia integrativa que estão aqui nessa zona de ambiguidade, tá? ZAP 4, que eu estou chamando aqui, a zona de ambiguidade proximal 4. Existe um conjunto de fenômenos que estão aqui no caos, certo? Um conjunto de fenômenos que estão aqui no caos. Um conjunto de fenômenos que estão aqui na complexidade, certo? Aqui em azulzinho. Um conjunto de fenômenos que estão aqui no verdinho, que é na zona de ambiguidade proximal 3. E um pequeno número de fenômenos que são determinísticos. Por isso que a psicologia muitas vezes ela é tão criticada quando você fala na tentativa de transformar a psicologia numa psicologia científica. A crítica antiga já não é mais atual. A crítica antiga era, quando você tenta regularizar e arrumar, medir, você está tentando arrumar sistemas de medida que sejam determinísticos. Não. Atualmente, quando a gente faz sistemas de medição, sistemas que vai entender a mente, o cérebro e as intervenções que fazemos, nós usamos sistemas de medidas que elas são complexas e sistemas de medidas que elas têm a capacidade de dar conta de uma pulverização de uma nuvem de variáveis maior, fazendo medidas bem mais precisas e entendendo que existem complexidades no comportamento, na aprendizagem, na cognição, na linguagem. Então a gente, quando lida hoje com os processos e sistemas da psicologia, a gente leva em consideração todo esse conjunto de processos, tá? Ou seja, muito do que a gente lida na psicoterapia, seja ela clínica, organizacional, educacional, é no entendimento de que os fenômenos psicológicos eles são, em sua maioria, complexos. E ao lidar com fenômeno complexo, a gente vai ver que as intervenções da gente elas não são determinísticas, elas são intervenções que elas vão considerar que aprendizado, que linguagem, que cognição são complexos. E a gente vai potencializar, né, o desenvolvimento deste modelo. Ou seja, nós lidamos com uma outra episteme, nós lidamos com uma outra filosofia da mente. A nossa filosofia da mente pressupõe uma mente muito mais carregada, né, de complexidade. Ah, Henrique, mas complexo no sentido de ser complicado? Não, complexidade é um termo técnico da física, é um termo, é uma área de estudo, né, que muito, né, estudada também por alguns epistemólogos, como por exemplo o Edgar Morin, né, como por exemplo Blaise Pascal, que há muitos anos vem tentando entender esses fenômenos que são complexos e tentando dar conta de uma metodologia para estudo. Essa metodologia, a partir dos anos 90, ela foi axiomatizada, muito desenvolvida, e é com ela que a gente lida aqui nas nossas intervenções. Ou seja, nós pensamos um homem, um modelo de ser humano, que ele é complexo. E essa complexidade, em sua essência, ela vai nos dar um conjunto de possibilidades a mais. E aí é que eu já estou começando a apresentar para vocês um pouco da essência das nossas intervenções, como é que as intervenções elas se dão. Elas pressupõem um modelo de homem que evoluiu, que ele está incompleto e por isso precisamos trabalhar com síntese, com integração. Ele evoluiu, mas ao mesmo tempo ele deixou essa potencialidade, porque os fenômenos cerebrais eles são complexos e alguns caóticos, então a gente precisa saber como fazer essa intervenção para que a gente não promova, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, a
falta de crescimento e de desenvolvimento daquela pessoa, ou seja, que a pessoa fique estática, ela fique, né, presa, e por isso que muito psicólogo bom clínico critica exatamente as pessoas que avaliam julgando, né, que não é avaliar, é julgar, ou criando estereótipo, criando modelos estanques, né, como uma prática de avaliação tentava, né, determinar, predizer, você é isto, você é aquilo, né, que na verdade a gente pressupõe que o ser humano é muito mais amplo do que qualquer categoria estanque, física. Entretanto, não é por isso que nós não podemos avaliar. A nossa avaliação ela precisa ser feita em cima dessa base, mas sem criar estereótipos, sem criar modelos regulares. Por quê? Porque o ser humano ele é extremamente plástico, ele é extremamente cercado de mudanças e de potencialidades. Por assim dizer, ele é complexo. E essa complexidade nos dá a condição de termos um crescimento exponencial, né? Sobretudo quando usamos um conjunto de métodos que vem, né, da psicologia nova, da psicologia repaginada, da psicologia arejada, né, que inclui o trabalho com a diversidade, que inclui o trabalho com a diferença, que inclui o trabalho com a arte, com a religião, que inclui o trabalho, né, com o arquétipo, com o mito, que inclui o trabalho com conceitos que eles são muito mais atuais.